Boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 2 de fevereiro de 2020. Sejam todos bem-vindos. Marlon, agora a palavra é com você, querido. Obrigado, Fabrício. Boa noite a todos. Espero que estejam bem. A gente está na finalização de um processo, de um raciocínio, a respeito das implicações do conceito de autodescobrimento para a nossa transformação moral e o quanto isso repercute em toda a nossa lógica de compreensão da doutrina espírita, saindo de um lugar de religião enquanto imposição ou enquanto dogmatismo, enquanto prescrição de comportamento, para entender o espiritismo como uma filosofia de vida, ou seja, um ensinar a pensar, e não mais aquele lugar do padre que diz como as pessoas têm que se comportar, mas sim uma filosofia que, através das perguntas e dos questionamentos, vai levando as pessoas mais para dentro, para que ampliem sua consciência, tenham uma melhor concepção do seu lugar no mundo, da sua relação com os espíritos, com Deus, e com isso vivam um processo de transformação moral, né? Eu tenho uma sugestão para alguns encontros daqui para frente dentro dessa lógica, mas nós tínhamos combinado de ainda deixar um espaço para vocês pensarem sobre as implicações desse autodescobrimento frente aos nossos vícios, aos transtornos mentais, fazendo esse exercício de como o autodescobrimento e o egoísmo, eles estão na base dessa questão, porque nós já partimos da premissa que Kardec colocou lá o autodescobrimento e o egoísmo como a base do processo de perfeição moral. Isso está no capítulo do Evangelho, Perfeição Moral. Então, a gente está fazendo o exercício de pensar como os transtornos mentais e os vícios morais têm como base o autodescobrimento e o egoísmo como caminhos para a gente entender um pouco melhor. Eu fiquei com a impressão, Fabrício, não confirmei com você durante a semana, mas eu fiquei com a impressão que ficaram pessoas que tinham se inscrito para fazer perguntas e não deu tempo para a gente responder, né? Então, se nós tivermos questões agora, essa é a hora da gente tentar esclarecer algumas dúvidas, tentar verificar a aplicação desse conhecimento, para daí a gente fazer o outro passo que me ocorreu. Eu queria compartilhar com vocês a ideia para ver o que vocês acham. Fabrício, o teu áudio tá fechado. Desculpa, pessoal. Então, pessoal que quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, por favor, me manda uma mensagem no privado, no WhatsApp, para a gente começar a fazer a dialogação com vocês. Se ninguém tiver também, a gente pode fazer um café e tomar um café e fica tudo bem. Ok? A nossa primeira é a Paula. Pode abrir o seu microfone, Paula, e fazer a pergunta. Você pôs tudo na mesa, na máquina? Eu vou tentar abrir minha. Eu tô com a bateria quase acabando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tentei mapear aqui as questões, né, de vícios, paixões, compulsões, dificuldades, e me veio assim uma dúvida entre a diferença entre o vício moral e o conflito. Vício moral e? Questão de conflito existencial. Quando eu estava olhando os temas, por exemplo, no livro Conflitos Existenciais, os temas são fugas psicológicas, preguiça, raiva, e que são também considerados vícios morais.
eu queria saber se no fim é tudo a mesma coisa, ou se certos conflitos, eles são de nível diferente. Um exemplo, a gente vê algumas, fora do espiritismo, algumas pessoas assim estudando formas de acessar emoções, traumas, né, que a gente não consegue raciocinar, trazer para o consciente. Isso é fora do espiritismo. Tem aquelas técnicas de tapping, sabe? E eu fiquei pensando assim, se existem tipos diferentes com relação a algo que é um vício, que eu consigo, que eu preciso olhar para ele e encarar, né, conhecer na questão do autoconhecimento, e se existem certos, a diferença entre um conflito e além disso, traumas, eu acho que são três coisas, é o vício moral, o conflito e o trauma, que de repente é algo que eu sinto, que se expressa em impulsos meus, se expressa em conflitos, mas eu não consigo racionalizar isso, compreender. Eu não sei se faz sentido o que eu estou falando. Sim. O problema da terminologia, Paula, é porque nós estamos falando de tempos e de, como se fossem assim, fontes de pensamento diferentes, né? Então, quando a gente está falando de vícios morais, a gente tem aí uma conceituação dentro da doutrina espírita. Quando a gente está falando de pecados, a gente está falando de um olhar da religião católica. Quando a gente está falando de conflitos, a gente está falando de um olhar psicológico. E quando a gente está falando, então, só por esses, assim já está bom. Então, são diferentes formas de tentar categorizar algumas manifestações humanas. Então, a gente não vai se prender à terminologia, porque dentro de uma abordagem vai ter uma coisa, a psicanálise vai chamar, por exemplo, de neuroses, o que algumas linhas da psicologia vão chamar de transtornos mentais, ou outros vão chamar de conflitos existenciais. São diferentes abordagens para tentar falar da mesma coisa, mas tem epistemologias, tem bases de pensamento diferentes. Então, a gente não precisa se deter na questão conceito. O que a gente entende na doutrina espírita é que todas estas questões, sejam vícios morais, sejam pecados, sejam conflitos existenciais, todos eles têm um elemento por trás, porque tudo começa no espírito. Então, existe algo desencontrado nessa perspectiva mais profunda, que é o espírito, e que se manifesta num conflito moral, que se manifesta num vício, que se manifesta num transtorno mental, ou seja o que for. Então, independente de qual nome ou de qual abordagem, o que a gente tem é que, para a doutrina espírita, tudo começa no espírito, e que a transformação do sujeito tem que passar pela transformação do espírito que se manifesta no comportamento. Esse é a grande diferença do nosso olhar espírita e de um olhar materialista. A gente entende que a perspectiva espiritual precede a perspectiva material. Então, em termos de tratamento, isso não deve ser diferente, né? A gente tem que olhar a questão do espírito e, por consequência, as manifestações no corpo. Quando a gente fala de trauma, nós estamos falando de um transtorno específico. Assim como a gente tem a depressão, assim como a gente tem a ansiedade, a gente também pode interpretar o trauma como uma experiência específica. Essa questão do trauma, ela é possível da gente explicar pela via do egoísmo, mas eu teria que fazer aqui uma explicação talvez muito mais longa
para a gente entender o que é trauma, que tem a ver com a cristalização da experiência, tem a ver com o ego que não conseguiu lidar com aquela experiência por diferentes motivos. Talvez eu levasse aqui uma meia hora só para tentar explicar a relação do trauma com o egoísmo, porque para a gente entender a relação do trauma com o egoísmo, a gente primeiro precisa entender o que é trauma na psique para depois relacionar com o egoísmo. Então, aqui vai ter que entrar uma questão de fé, de que vocês vão ter que acreditar em mim, que é possível fazer essa relação, porque quando a gente estava analisando a vaidade, então a gente partiu do que é vaidade para relacionar com o egoísmo. Está analisando a raiva, o que é raiva para relacionar com o egoísmo. Aí, para a gente fazer a mesma coisa com o trauma, a gente primeiro precisa entender o que é trauma, porque a maioria de vocês não tem o conceito psicológico de trauma. Então, eu teria que fazer uma viagem para explicar o conceito psicológico de trauma. E daí eu vou me permitir não fazer e pedir para vocês acreditarem em mim que tem relação com o egoísmo. E da mesma maneira, o tratamento do trauma pressupõe o autodescobrimento. Eu preciso entender aonde a coisa ficou cristalizada em relação ao trauma. Muitas vezes no trauma vai ter um traço do inadmissível, vai ter um traço de vitimização, do Deus não podia ter feito isso comigo. Tem um elemento ali egocêntrico e tem o elemento necessidade de autodescobrimento. Então, ele cabe perfeitamente nesses mesmos elementos de análise, mas exigiria um aprofundamento teórico que não cabe aqui na área da psicologia, tá, Paula? Mas não se prenda a palavras, porque são diferentes autores, eles vão ter diferentes terminologias. Tá tudo no mesmo saco. Manifestações humanas adoecidas. Seja pecado, vício, conflitos existenciais, transtornos mentais, neurose, não importa. Tudo é um pacote só de manifestações humanas de um espírito que está adoecido. Tá? Marla, você pode repetir qual foi a pergunta da Paula, assim, abreviadamente, porque o pessoal não ouviu a Paula bem. O que ela perguntou? Ela estava perguntando sobre a diferença de conflitos existenciais, trauma e vícios morais. Isso. Eu posso ter mais uma pergunta? Sim. Eu fiquei pensando assim sobre meus vícios morais, né? Comecei a fazer a lista imensa e assim uma coisa que me incomoda muito é falta de foco. Por isso também que veio a pergunta, que eu falei, mas isso é um vício moral? Falta de foco? E aí o que eu fui descrevendo para tentar relacionar com o egoísmo, eu não sei se está correto. Então, essa dificuldade em me concentrar, eu tenho muitas coisas na minha cabeça, eu não consigo dar prioridade, escolher, e talvez seja porque eu quero fazer tudo, eu não quero abrir mão, e eu quero ser boa em tudo, né? É uma certa vaidade nisso. Sim, aí você está fazendo, Paulo, o processo do autodescobrimento que não é a curto prazo, né? Então, você tem que ir entendendo que o processo é bem mais lento, que a gente vai tomando consciência, a gente vai vivendo a vida, tomando mais consciência, mas a falta de força, a dispersão, essa questão da indisciplina, tudo isso você já pegou o fio da meada, que é entender, ao invés de querer simplesmente mudar o comportamento, eu vou me esforçar, opa, o que tem por trás disso? Então aí você já está encontrando o egoísmo, que eu querendo ser boa em todas as coisas, olha o egoísmo aí, eu querendo um enaltecimento por essa via, eu buscando um lugar de centralidade, porque se eu for bom em todas as coisas, é um lugar de centralidade, né? Então eu começo a me descobrir não sendo bom em todas as coisas, começo a descobrir que o querer ser bom em todas as coisas dispersa as minhas forças. Isso é você analisando o teu comportamento, buscando o autodescobrimento e entender o egoísmo. Esse é o nosso caminho. E a gente vai fazer isso com todos os vícios morais, com todas as questões existenciais, para fazer buscas mais profundas. Mas não queira responder tudo a curto prazo. Tem algumas coisas que a gente, inclusive, vai terminar essa reencarnação e não vai entender.
que ficam lá para frente, que a gente vai amadurecendo. Ou hoje eu entendo alguma coisa nessa camada, mas daqui 5 anos ou 10 anos eu vou entender uma camada muito mais profunda e assim a gente vai indo, né? Então, se vocês quiserem entender tudo a curto prazo, a toque de caixa, vocês vão fazer a racionalização, que é a explicação teórica sem o despertar da consciência. Aí não adianta, tá? Tá, obrigada. Quem mais queria fazer alguma pergunta? A próxima pessoa agora é a Carol. Carol, sua vez. Oi, Fabrício, dá para me ouvir? Dá sim, Carol. Tá. Não, então é o seguinte, ó, eu só queria fazer um comentário que eu escutei de novo a sessão da semana passada e me veio bastante reflexão a questão das doenças mentais, porque a minha família tem um histórico bem interessante na área de doenças mentais, assim. Tem de tudo um pouco, esquizofrenia, transtorno esquizoide, depressão, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizada, que é mais o meu caso. E eu achei interessante que a gente estava falando sobre a questão dos transtornos mentais da semana passada, e aí pensando sobre o caso de como que está relacionado ao egoísmo, né? Aí pensando também sobre o livro Entre Dois Mundos e Nas Fronteiras da Loucura, eu fiquei refletindo a questão do transtorno bipolar. Então, no caso, a pessoa que sofre, que ela é diagnosticada com transtorno bipolar, né? Que ela tem, no caso, essas oscilações, né, de humor, que uma hora está bem, está super mega eufórica, e depois, num outro momento, ela está lá no chão, né, literalmente, assim. Então, a raiz, no caso, seria o egoísmo ainda, né, mas ligado ao quê? Eu estava pensando, né, que eu consigo ver para mim, no meu caso, que é a ansiedade, eu tenho essa vontade de querer fazer as coisas acontecer, entendeu? Mas, no caso, a pessoa que é bipolar, que é como é que funciona isso, Marla? Eu fiquei um pouco confusa, assim, com relação a esquizofrenia, mais claro para mim, tudo bem, eu entendo que é o ego desajustado, né? A gente tem bastante informação sobre isso também, mas e a questão do transtorno bipolar? Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Será que dá para a gente discutir um pouquinho sobre isso? Dá sim. Tô vendo se eu acho aqui uma apresentação. Deixa eu só ver. Todos os transtornos a gente vai enxergar, Carol, por trás a questão do egoísmo e a questão do... Deixa eu ver se eu acho, cito aqui. Isso. A questão do egoísmo e desse ego adoecido e tudo começa no espírito. A gente precisa entender que isso é premissa dentro da doutrina espírita. Então, quando os médicos vão dizer, mas no transtorno bipolar tem excesso de dopamina não sei onde, tem falta de noradrenalina não sei onde, mas quem governa esse cérebro é o espírito. Então, para que o cérebro esteja desorganizado, é porque existe um espírito desorganizado que manifesta o desequilíbrio nessas neurocomunicações. Joana de Ângeles tem várias colocações importantes sobre a depressão, o transtorno mental, o transtorno de humor, e no transtorno bipolar em específico. Então, sobre transtorno de humor, ela tem no livro Triunfo Pessoal um capítulo importantíssimo, porque você entendendo o transtorno de humor, você também vai entender o bipolar. Então, no Triunfo Pessoal, ela tem outros 2 capítulos muito bons no Encontro com a Paz e Saúde? Entrega-te a Deus. Tá. E eu queria achar aqui a citação específica que ela fala do transtorno bipolar. Porque, veja, na depressão, só para vocês irem tendo uma ideia, ela vai dizer assim, ó. A depressão é doença da alma que se sente culpada, né? A gente já relacionou culpa com o egocentrismo. Em outro momento, ela vai dizer assim: predomina um conflito resultante dos desejos não realizados. Então, aquele sujeito mais egocêntrico que queria, e quando a vida não é do meu jeito, eu me revolto.
ela vai dizer em outro momento, em forma de desinteresse pela vida, tal. Isso aqui dá um pouco mais de trabalho. A falta de autoconfiança, de harmonia interna, o paciente tende a padecer de transtornos depressivos graves, quase sempre de natureza bipolar. Então, ela vai explicando a falta de autoconfiança, a gente consegue relacionar com o egoísmo, né? Porque falta de autoconfiança tem uma exigência exagerada, tem uma cobrança muito grande a meu respeito, e eu não consigo alcançar esse patamar. Deixa eu achar vocês aqui agora que eu perdi. Eu não consigo chegar nesse patamar, e aí eu vou criando uma falta de confiança em relação a mim mesmo. Mas se não tivesse um ego altamente centrado, com expectativas lá no alto, ele não ia desenvolver esse quadro de falta de confiança. Então, todos os transtornos mentais, a gente também vai conseguir enxergar essa questão do egoísmo. Agora, o que a gente precisa fazer? Se eu quero entender sobre depressão, então eu vou pegar lá André Luiz, Joana de Ângeles, Manuel Flamengo de Miranda, vou ler sobre a depressão, fazendo essa correlação com a colocação de Kardec. Se eu quero entender sobre esquizofrenia, eu vou ter que ler tudo, e quando vocês já desenvolveram um raciocínio de relacionar o egoísmo e a necessidade de autodescobrimento, eu tenho certeza que vocês vão lendo e já conseguindo dizer, é bem isso aqui que o Marlon falava, o egocentrismo, está se achando demais, insatisfeito, não aceita as coisas como são, está se cobrando demais, se coloca num lugar de centralidade, e aí você começa a entender que Kardec, na verdade, já tinha falado tudo isso, trazendo uma regra geral para compreender todo o comportamento humano. Agora, é como a questão do trauma. Para a gente entender melhor a relação, tem que fazer um estudo sobre transtorno bipolar para entender aonde que está o conflito. No transtorno bipolar tem duas não aceitações, né? Tem a não aceitação quando deprime, e ao estar deprimido tem uma não aceitação. Daí o sujeito foge da depressão indo para euforia, querendo se sentir bem, se sentir maravilhoso. E aí fica oscilando entre o quadro depressivo e eufórico. Então, são duas vezes o ego não aceitando a condição atual. Tem gente que só deprime, se sente uma porcaria, tá para baixo, não aceita a vida, tal, e daqui a pouco vai melhorando. Mas o imediatismo faz com que o sujeito não consiga suportar a depressão, e aí o jeito que ele encontra de sair da depressão é fazendo um surto eufórico. Então, o imediatismo ele também é uma característica do egocentrismo, né? Querer as coisas do meu jeito, no meu tempo, como eu gostaria, e aí acaba fazendo o transtorno bipolar. Sim. E é uma coisa que leva encarnações, né, também para... Não é uma coisa, assim, de uma encarnação para outra encarnação, porque às vezes tem quadros bem crônicos também, né, nesse sentido, né? E como Joana diz, todo transtorno mental tem nascente nos conflitos de encarnações passadas. Então, se a coisa já está vindo, a gente não vai querer ser imediatista de resolver essas coisas de uma hora para outra. A gente vai buscar consciência, o autodescobrimento, para que eu, entendendo quais são os impulsos desgovernados dentro de mim, trabalhe com a questão trazida lá por Kardec do domar as más tendências e manter esse negócio sob controle, para não gerar maior prejuízos. E se eu desencarno com essa consciência ampliada, tentando me perceber e domando minhas más tendências, gente, o que vocês querem mais? A gente virar espírito puro de uma hora para outra? Tendo consciência, domando as más tendências, que coisa maravilhosa. Tem mais uma pessoa que queria fazer pergunta? Tem sim. A próxima pessoa é a Luciene. Luciene, pode falar, querida. Oi, estão me ouvindo? Sim. Ok. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Será que eu posso... Era uma só, Luciene. É uma? Tá. Vou tentar ser breve. Não, fala, pode falar. Com relação à ação e reação, a gente não vem aqui para pagar pelos nossos erros, não é? Então, se eu cometo um erro, um mal, e reconheço logo em seguida que cometi esse mal,
eu vou precisar passar por um mal ou só por ter reconhecido, arrependido, já é uma forma de estar aprendendo? Fui clara? Foi. Hum. Mas aí, ó, eu não consigo lembrar porque eu não estou anotado com o meu aqui. Precisa voltar lá no Céu e Inferno, quando Allan Kardec vai falar de arrependimento, arrependimento, expiação e reparação, tá? Porque não é só a tomada de consciência, ele coloca esses três elementos: arrependimento, expiação e reparação. É claro que a gente precisa entender o conceito de expiação, né? Porque a gente colocou expiação como pagar. Às vezes, se você quiser fazer essa leitura, dá a entender ali um pagar. Mas o que é o pagar? Que eu interpreto o pagar? É o tomar consciência, né? Então, por exemplo, eu estuprei uma pessoa nessa encarnação. Na próxima encarnação, talvez eu viva um estupro. Por que eu estou vivendo um estupro? Para pagar? Alguém vai sair ganhando de eu ser estuprado? A pessoa que eu estuprei vai ficar feliz porque agora eu estou sendo estuprado? Isso não faz o menor sentido. Mas quando eu vivo a experiência do estupro, eu consigo. Isso tem a ver com o despertar da consciência, porque ao viver a experiência do estupro, eu estou entendendo o drama que eu posso ter gerado para aquela pessoa. Eu estou me aproximando de toda a brutalidade daquele comportamento, eu estou entendendo que eu fiz uma grande burrada. Então, se eu não vivo aquela experiência, eu não tenho um despertar da consciência. Veja que é um Deus de amor, não é um Deus punitivo. Então, eu vou viver uma experiência semelhante, não é para benefício da pessoa que eu prejudiquei. Eu vou viver uma experiência semelhante para o meu despertar da consciência, para eu entender quão grave é aquela situação, para eu perceber quanto prejuízo eu gerei e com esse despertar de consciência, eu não volte a repetir os mesmos atos. Mas então eu vivo essa experiência para o meu aprendizado, para a minha evolução. Então, isso é a noção de expiação. É viver uma experiência para interromper que eu continue cometendo os mesmos atos. Esse conceito de expiação vocês vão encontrar na obra de Joana de Ângeles, no livro Plenitude, capítulo 3. Ela vai falar sobre a diferença de provação e de expiação. E na provação eu vivo experiências para o meu aprendizado. Na expiação ela vai dizer, é o sujeito que está insistindo no erro. E ele vai viver a expiação para interromper que ele continue fazendo daquele jeito. Então alguns vão viver a expiação através de um corpo deformado, porque aquele corpo deformado impede que ele cometa um novo assassino. Eu lembro uma vez atendi no mediúnico e foi tão bonito, porque foi muitos anos antes de eu ler sobre esse conceito de um espírito que veio com o braço todo retorcido. E veja, não precisa de conhecimento psicológico. Eu fui conversando com ele, se Deus é justo, se Deus é bom, ele estava muito revoltado porque ele tinha nascido com os braços retorcidos. Eu falei, se Deus é justo, se Deus é bom, tem que ter um sentido para você estar passando por essa experiência. E aí fomos conversando, e de repente abriu uma tela mental e ele viu que ele tinha sido um assassino em outra encarnação. E aí foi uma emoção enorme, porque ele falou, então eu entendi que eu precisei nascer com os braços retorcidos para não continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Esse é o conceito de expiação. Se a gente olha só para o braço retorcido, é um problema. Mas se a gente olha por esta perspectiva, é um cuidado de Deus. Ele está dando um jeito de permitir esse sujeito reencarnar para aprender uma nova forma de estar no mundo, que não seja pela via do assassinato. Então, o que é expiação? Ele veio com o braço retorcido porque ele usou mal o braço na encarnação passada? Pelo amor de Deus, gente, isso é muito infantil, esse pensamento.
Não tem a ver com doutrina espírita, não tem a ver com Deus justo e bom. Se ele viesse com o braço retorcido, porque ele fez mal na encarnação passada, isso é a lei de talião, de olho por olho e dente por dente, que Jesus veio combater há mais de 2000 anos. Ele já dizia, conheceis a lei, olho por olho, dente por dente, eu venho vos trazer uma outra lei, a lei de amor. Então, ali no braço retorcido, nós não vemos um homem que está se ferrando porque ele ferrou alguém. Nós vemos o cuidado de Deus tentando promover uma experiência para que ele aprenda e não continue a repetir os mesmos erros. E, por vezes, a forma de não continuar repetindo os mesmos erros é vivendo na própria pele. Então, eu posso nascer com o braço retorcido, eu posso nascer com uma deformidade sexual, ou eu posso viver a experiência do estupro. E quando eu vivo a experiência do estupro, aquilo vai gerar um reflexo em mim que eu jamais, agora sentindo na minha pele, jamais vou cometer esse ato de volta. Esse é o conceito de expiação. Viver a experiência na própria pele para o seu processo de desenvolvimento. A expiação que a gente está acostumado a discursar é a expiação da Igreja Católica, que não tem a ver com a expiação da doutrina espírita. Então, por isso, recomendo para vocês essa leitura de Joana, porque esse capítulo ele é fantástico. Uma vez nós trabalhamos no grupo de estudo 8 semanas só sobre esse capítulo, falando de provação e expiação, e ajudando as pessoas do grupo de estudo a pensar quais são as suas provações e quais são as suas expiações e o que isso tem a ver com o seu processo de desenvolvimento moral. Foi muito legal e acho que aí a gente está trazendo assim para o dia a dia, né? Ajudar as pessoas a pensar, pô, então talvez aquele marido possa ser uma provação, então talvez o problema financeiro pode ser uma provação, a facilidade financeira pode ser uma provação, e aí eu vou aprendendo a interpretar a minha vida pelo ângulo da doutrina espírita, né? Tem mais alguma questão? Só uma colocação aqui. A André passou aqui para a gente. O Céu e o Inferno, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Código Penal da Vida Futura, item 16. Arrependimento, expiação e reparação. Obrigado. E a Denilza está pedindo para você repetir o nome do livro da Joana de Ângeles, que você mencionou, por favor. Triunfo Pessoal, capítulo 3. Se eu não me engano, o terceiro livro da série psicológica. Marla, não temos mais ninguém na fila. Desculpa. Plenitude. Eu olhei alguém aqui me olhando com uma cara estranha do tipo, meu Deus, quem que é que tá escrito Ramalho aqui? Não sei quem que é o primeiro nome. Ela me olhou com uma cara tão estranha. Eu falei, meu Deus, falei uma besteira. Então, é Plenitude. O Triunfo Pessoal onde tem a depressão, né? Depressão, esquizofrenia e transtorno obsessivo. O toque tá lá no Triunfo Pessoal. O que você falou, Fabrício, que eu não vi? Desculpa. Não tem mais ninguém na fila. Pode dar procedimento. Tá. Eu teria, hoje, meditando sobre o nosso grupo, eu fiquei pensando no nosso próximo passo, porque senão já ia interromper por aqui. Vocês não têm mais perguntas. Já trouxe a lógica e eu falei, bom, então podemos ficar por aqui. Mas daí, no meio das minhas reflexões hoje de tarde, me surgiu uma ideia. Gostaria eu de ter certeza que foi inspiração, mas não tenho certeza. Então, eu vou falar para vocês, ver o que vocês acham, mas a gente vai ter que fazer uma via de mão dupla, porque eu sei que vocês adoram ficar aí só ouvindo, fazendo pergunta e o Marlon respondendo, né? O que eu queria propor para vocês? Como a gente está desenvolvendo um raciocínio, e eu digo que não adianta você querer coordenar estudo de Joana de Ângeles se você não entender o pensamento psicológico em Kardec. Não dá, sabe? As primeiras vezes que eu fui para a Europa, que eu vim para a Europa, que o pessoal aqui de Londres fala que a gente está em Londres e tem Europa ali embaixo, né? Mas a primeira vez que eu vim para a Europa, algumas pessoas me abordavam sobre os estudos de Joana e a minha colocação era a mesma. Mas vocês estudaram bem Kardec, assim? Estudaram bem o Evangelho? Estudaram bem o Livro dos Espíritos? Não. Então não adianta ir para as obras de Joana, porque Joana de Ângeles vai fazer uma leitura psicológica do Evangelho, uma leitura psicológica da perfeição moral,
uma leitura psicológica dos conflitos existenciais. Então, a Joana, ela usa de elementos da psicologia para entender Kardec. Ela não é uma outra coisa, é outros recursos ou outras ferramentas de análise para entender os textos básicos que estão em Kardec. Então, como a gente tem pessoas de diferentes experiências, de diferentes lugares, e para tudo que é lado, com diferentes estudos, né? Porque nós temos aí gente que já estudou muito, gente que estudou pouco. Me ocorreu a ideia de nós tentarmos pegar alguns capítulos do Evangelho e fazermos a leitura psicológica do capítulo do Evangelho. Antes de vocês se aventurarem com Joana de Ângeles, vocês aprenderem a fazer a leitura psicológica de Kardec. Porque se a gente não consegue fazer isso, a gente vai para Joana e vai fazer a leitura religiosa e católica de Joana, que é o que eu tenho visto as pessoas aí fazendo. Como não absorveu a filosofia, como não absorveu a essência do pensamento psicológico, então vai ler Joana, mas continua castrando, continua impondo, continua dizendo como tem que ser, continua fazendo a mesma palhaçada que fazia em cima de Kardec. Então a minha sugestão para vocês é a gente pegar o Evangelho e tentar fazer a leitura psicológica dos capítulos do Evangelho, ou de alguns capítulos do Evangelho, para vocês irem exercitando a diferença entre o que é o olhar impositivo e religioso e o que é o olhar psicológico, tendo como base esses dois temas, o autodescobrimento e o egoísmo. Então, eu pensei em alguns conceitos básicos, né? Alguns temas básicos que permeiam o Evangelho. Fé. Qual é a diferença de fé pela perspectiva de autodescobrimento ou pela perspectiva católica? Na verdade, é como se fosse dizer para vocês assim, qual é a diferença de trabalhar a fé numa perspectiva católica, impositiva, e na perspectiva espírita, filosófica e do pensamento libertador? Então, fé é um conceito importante que tem uma grande diferença. O pessoal que não entendeu a leitura psicológica vai ficar no atendimento fraterno dizendo, mas você tem que ter fé. Da onde que Kardec diz que tem que ter fé? Ele não disse isso. Mas esse é o sujeito da Igreja Católica que entrou no Espiritismo e está tentando atrapalhar o desenvolvimento da doutrina espírita. Mas como a doutrina espírita tem espaço para todo mundo, a gente não vai querer matar essa pessoa, a gente só vai querer ajudá-la a refletir melhor. Ela é uma erva daninha, mas a erva daninha também é filha de Deus e também merece um lugar no mundo. Então, a fé tem uma diferença completa entre a abordagem filosófica e a abordagem religiosa. Quando eu digo religioso, é no sentido impositivo, né? Outro conceito diferente que dá uma grande diferença é pensar a oração. A oração, enquanto um elemento filosófico que tem a base no autodescobrimento, quando você tem a base no autodescobrimento, a tua oração é completamente diferente da oração religiosa. Porque na oração da lógica religiosa, é eu e Deus aqui, ó, fazendo uma barganha, uma negociação, vendo quem que consegue, o que consegue. Na perspectiva do autodescobrimento, quando você começa a se conhecer, a forma de você orar é completamente diferente. Outro tema que eu anotei, caridade. Na lógica religiosa impositiva, a gente faz caridade porque esses réis mortais, esses favelados que a gente tem que ajudar, e a gente vai fazer dos favelados degrau para a nossa evolução. Então você ajuda os coitados porque fora da caridade não há salvação. Então você faz caridade para você ser salvo. Isso aí é a Igreja Católica pura. É a lógica da indulgência, de você pagar alguma coisa para garantir teu céu. Não tem nada a ver com doutrina espírita. A perspectiva da doutrina espírita, quando você se conhece, você é movido à caridade. Você não faz como intenção. Você é movido a compartilhar o que você tem. É uma lógica completamente diferente. Outro tema que eu anotei, perdão. Fui passando por alguns capítulos do Evangelho e pensando isso. Perdão. Perdoar, como a gente tem visto o discurso aí, assim, aquele ignorante que me fez mal, e a gente tem que compreender que essas pessoas são imperfeitas, que essas pessoas têm problema, mas aí a gente está falando de perdão como assim, eu estou aqui em cima
E esse coitado eu preciso perdoar. Isso não tem nada a ver com doutrina espírita. Não é por esse motivo que a gente perdoa. Ingratidão. Quando você lê a ingratidão por uma perspectiva da doutrina espírita, acaba com a nossa vida. Porque quando você está pensando em gratidão pela perspectiva católica, um filho ingrato, um marido ingrato, qual é o lugar que a gente ocupa? Eu sou o santo, na maioria das vezes é a mulher, eu sou a santa que está sofrendo, que está passando problemas, uma mártir que está salvando o marido e os filhos. Aí você vai ler Allan Kardec sobre ingratidão, é cacetada em cima de cacetada. Ele está dizendo, se você está sentindo ingratidão, é porque você é egoísta, porque você é imediatista, porque você está esperando retorno. Então, pela lógica do autodescobrimento, acaba com a ingratidão, mas por uma outra via. O que mais que eu notei aqui para a gente pensar também? E todas as bem-aventuranças. Você pode ler a bem-aventurança por uma perspectiva religiosa, que assim, aguenta um pouquinho, que daqui a pouco você vai ser alçado ao céu, e é uma perspectiva completamente interesseira, do tipo, me rebaixo para ser elevado, sou misericordioso para Deus ser comigo, é como se fosse um jogo para ver quem ganha mais pontos. Isso é a perspectiva infantil, que predomina em muitas pessoas do pensamento católico, ou uma reflexão sobre qual lugar que você ocupa no mundo. O que você está fazendo aqui? Qual é a tua relação com o próximo? E quando você desenvolve esse olhar filosófico, você é misericordioso, você é pacífico, você é tolerante, você lida com as tuas aflições de uma maneira diferente. Mas por você compreender quem você é, por você compreender o teu lugar no mundo, por você compreender o lugar de Deus. Aí você tem uma vivência das bem-aventuranças, não por uma escolha egóica, naturalmente. Naturalmente. Que é aquilo que eu já trouxe esse exemplo para vocês. Você olha o corrupto, e aí quando você enxerga a corrupção que tem em você, de todas as presepadas que você faz com os teus filhos, de barganhando para cá, de para cá e sai ganhando aqui, e você começa a enxergar todas as tuas corrupções, na hora que você vê o político corrupto, você diz, graças a Deus que é ele que está lá e não sou eu que estou na política. Porque desse meu perfilzinho cretino, lidando com filho, que é peixe pequeno, se eu tivesse lá com aqueles grandes desafios, eu tenho certeza que eu ia fazer as mesmas coisas. Então, veja, não é porque eu estou pensando, coitado dos políticos que são um bando de corruptos e a gente tem que tolerar, como se eu estou aqui no meu pedestal de alma nobre e eu sou tão nobre que eu tolero e perdoo. É porque eu sei que a coisa está tão feia aqui dentro que Deus não me deu essa aprovação, porque se tivesse lá eu já ia me perder. Vocês entendem quando eu digo a diferença entre viver o Evangelho como uma escolha egóica ou viver o Evangelho como um movimento natural? Ninguém me diz que eu tenho que perdoar os corruptos. É natural. Quando eu vejo a minha corrupção, eu digo, gente do céu, quem sou eu para falar dos corruptos se eu sou tão corrupto no meu relacionamento? O marido quer sexo, ele já começa desde de manhã já, na barganha, no não sei o quê, super querido, para dar o bote lá à noite. Meu Deus do céu, então eu preciso assumir que eu sou esse tipo de gente interesseira, eu preciso assumir essas coisas, porque no dia que eu não quero sexo, aí eu não sou querido, não sou educado, não sou amoroso. Então, a hora que eu começo a enxergar todas essas presepadas que eu faço, e eu vejo alguém fazendo uma presepada na política, eu digo, gente do céu, estamos tudo no mesmo barco. Naturalmente tolero, naturalmente compreendo, naturalmente eu vivo as bem-aventuranças. Só que o que eu quero propor para vocês? Eu não li o Evangelho todo fazendo essa análise. Mas eu tenho certeza que está no Evangelho tudo isso. Então, o que eu estou propondo para vocês é a gente ler o Evangelho e encontrar, e eu tenho fé em Deus, que a gente vai encontrar estes elementos nos textos do Evangelho que fundamentam essa lógica. Porque primeiro veio o Livro dos Espíritos, lá Allan Kardec falou, é uma questão de intensidade das paixões, lá ele falou que o egoísmo está na base de tudo, lá ele falou que o autodescobrimento é que transforma. Isso aqui são chaves de leitura. Na filosofia a gente chama de chaves de interpretação ou chaves de leitura. Esses elementos são as nossas chaves de leitura. Então agora a gente vai para o Evangelho com estas chaves de leitura
para encontrar isso no texto e fazer uma análise filosófica, uma análise psicológica do Evangelho. E eu tenho fé em Deus que a gente vai encontrar em todos esses capítulos que falam das questões morais estes elementos: o egoísmo, a questão das paixões e a necessidade do autodescobrimento. O que vocês acham? Algumas pessoas poderiam dar seu parecer, alguém tem algo contra, porque uns estão fazendo positivo aqui, alguma mágoa, um ressentimento, não gostaria, queria terminar por agora. Pessoal, manda seu comentário aqui, ou se você quer comentar, eu passo a palavra para vocês. A ideia seria de nós daí, só que por isso que eu disse que tem uma contrapartida, porque nós estabeleceríamos o capítulo, se vira para ler o capítulo e a gente faria um encontro. No máximo, se ficar muito apertado para vocês, a gente pode fazer daí os nossos encontros de 15 em 15 dias, aonde lê o capítulo numa semana, se encontra dali 15 dias para fazer as análises. Lê numa semana, se encontra dali 15 dias para fazer as análises. Mas vocês têm que ler, porque eu já tenho essa concepção. Eu consigo ler o Evangelho e enxergar isso, eu consigo falar. O que eu estou propondo para vocês é de vocês fazerem esse exercício. Então, se não for para vocês lerem, não faz sentido a gente se encontrar. Então, vocês teriam que ler, e aí os nossos encontros, eles seriam baseados nessa lógica de vocês dizendo, ó, lendo aqui o capítulo 8, eu enxerguei a questão da necessidade de autodescobrimento aqui, aqui e aqui. Eu enxerguei a questão do egoísmo aqui, 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 nunca tinha percebido que desse jeito é a base para falar da questão da paixão. Vocês teriam que trazer os pontos de análise de vocês. E eu vou concordando, discordando, ampliando alguma coisa. Se vocês não lerem, daí não fica legal. Marlon, Elceli quer falar. Pode falar, Elceli. Será que aqui está certo? Está certo agora? Tá sim. Estou te ouvindo. Então, o Marlon falou assim, não sei se isso aí foi uma intuição ou se foi... Você pode ter 300% de certeza que você foi muito bem intuído, viu, Marlon? Nossa, uma boa ideia também, Elceli? Oi? Pode ser que eu tenha uma boa ideia também, não tem espírito aí, né? Também, né? É porque eu achei tão maravilhoso, porque realmente por esse caminho, muitas pessoas, e eu me coloco também nesse círculo, muitas pessoas compreenderão melhor o porquê de compreender e ir fundo na análise psicológica dos trabalhos de Joana de Ângeles. Uhum. Então, eu acho que está muito bom, você foi intuído mesmo, inspirado, até essa que é a palavra que eu ia dizer, inspirado, viu? Tá, muito obrigada. Tá. E tem outros 55 votos ainda, temos um a favor. A próxima pessoa a comentar é a Marilda. Marlon e todos. Bom, Marlon, eu concordo também plenamente, e assim, eu vou ser bem sincera com você, eu já estava bem preocupada em continuar o estudo, entrando em Joana, justamente porque eu não posso dizer que eu sou uma conhecedora do Evangelho. Eu já estou no Espiritismo há um bom tempo, mas muita coisa é muito nova para mim ainda. Eu vou descobrindo. Então, é interessante que essa semana a gente estava estudando Céu e Inferno. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu vi dentro do Céu e Inferno, dentro desse capítulo mesmo que você estava comentando, quando ele fala que o temperamento é um efeito, não uma causa, e que a gente tem que buscar a causa. É justamente isso que você vem trabalhando todo esse tempo, quer dizer, alterar o nosso temperamento sem entender o que está por trás disso é simplesmente ou abafá-lo ou fazer de conta que está tudo bem, né? E não entender o que está por trás de tudo isso. Então, eu li essa frase dessa vez, nesse estudo, com outro olhar. Isso.
entendeu? Porque a gente vai passar pelos mesmos textos que a gente já passou, só que vai encontrar outras coisas, né? Exatamente. Então, assim, para mim, eu acho perfeito, porque eu sinceramente, se eu for partir dessa premissa que você sempre fala aí, de que a gente tem que ter um pleno conhecimento das obras de Kardec, pelo menos o Livro dos Espíritos e o Evangelho, muito bem solidificado, eu teria que desistir do estudo. Não, eu acho Sinceramente, ótimo. eu não gostaria. Mas sabe o que hoje mesmo, Marilda, eu também vivi uma experiência assim. Hoje, antes daqui, eu tive um outro grupo aqui em Londres sobre a questão dos estudos, um outro centro que vai começar a fazer estudos aprofundados, e aí eu queria trabalhar com eles a introdução do Livro dos Espíritos, porque Kardec fala, tem que estudar, né? Ele diz ali, eu não sei se vocês prestaram atenção, não é na introdução de O Livro dos Espíritos, é introdução ao estudo do Espiritismo. E ali é que ele vai dar o caminho para estudar, né? As pessoas às vezes usam aquele capítulo método lá do Livro dos Médiuns. Aquele não é capítulo para estudo, aquele é capítulo para quem quer ir para a reunião mediúnica. Como estudar a doutrina espírita está lá na introdução de O Livro dos Espíritos. E aí, eu estava lendo a introdução do Livro dos Espíritos e achei lá ele falando do elemento psicológico. Eu falei, gente, eu já li essa introdução trocentas vezes. E eu nunca tinha visto ele falando de psicologia. E ele fala de uma leitura psicológica. Eu falei, meu Deus do céu, como pode, né? Eu sou psicólogo há anos. Eu já li esse capítulo várias vezes e não tinha achado. Aí eu estava bem nessa sensação assim, cada vez que você lê, você vai encontrar outras coisas, outras coisas, outras coisas, outras coisas, né? Impressionante. E aí a gente entende por que Allan Kardec fala que é a ciência do infinito, né? Porque, assim, é muito complexo, é muito amplo, né? E a gente vai ter que, como eu estava falando e você reforça isso, a gente tem que ler esses textos, reler, ler e reler, busca filosofia, busca psicologia, busca outros elementos da ciência e lê, reler, ler, reler, e não vai terminar nunca, não vai terminar nessa encarnação entendendo bem, né? É bem esse caminho, eu gostei mesmo disso que você falou. Márcio, passando os comentários do pessoal aqui, a maioria do pessoal concorda com a sua proposta e a maioria aqui, teve alguns que falaram quinzenal, mas a maioria voltaram para semanal. E tem uns outros comentários aqui. O Marlon daria o tema da Joana ou nós faríamos o relacionamento após lermos o Evangelho? Nem precisa ir para Joana. Se a gente entende bem o Evangelho, olha que coisa que eu falo para vocês, né? Nem precisa ir para Joana. Joana, ela vai especificar muitas coisas, mas a gente nem precisa ir para Joana, sabe? E é triste eu falar isso, né? Mas eu tenho certeza que ela não vai se sentir ofendida com isso. Porque o que eu falei é justamente, ela escreve para a gente entender isso. Para a gente entender o Evangelho e o processo de transformação moral, né? Então, a gente pode passar todos os encontros fazendo as leituras do Evangelho. E já vai ser bastante para vocês lerem, né? Porque a gente vai de uma semana para outra. Vocês vão ter um capítulo inteiro para ler do Evangelho. Então, eu estou pressupondo que é bastante coisa de leitura. E como ali a gente vai extrair muitas coisas, então a gente nem precisa ir para Joana. Talvez, se tiver alguma referência a mais, eu acabo como eu cito aqui para vocês, não como uma leitura para vir para o encontro, mas eu cito aqui para quem quiser fazer o seu aprofundamento, daí vai para lá, né? Mas essas questões que a gente estava falando ali, cadê meu papelzinho? Fé, oração, caridade, mediunidade também reflete, né? Perdão, ingratidão, aflição, brandura, misericórdia. Todos esses temas, o Evangelho é repleto de textos fantásticos, fantásticos. A gente vai, por exemplo, contar para vocês uma experiência. Uma vez eu fiz um grupo de perdão e eram 8 encontros. Lá em Curitiba a gente trabalhava muito com 8 encontros, que era um módulo. As pessoas escolhem o tema, vão para o grupo, terminou os 8 encontros, elas escolhem outro tema, outro grupo e assim vai, né? E aí a gente tinha programado 2 textos de Kardec sobre perdão, um do amor ao próximo e outro do amor aos inimigos.
que iam ser a introdução, para depois a gente trabalhar lá o Psicologia da Gratidão, que era onde vai trabalhar melhor os amor aos inimigos, a lógica do perdão, estava muito bem lá no Psicologia da Gratidão. Então, os 2 textos de Kardec, eles iam ser a introdução para a gente ir para o Psicologia da Gratidão em Joana. Antes de começar o grupo, para começar o grupo, o pré-requisito para entrar naquele grupo era ter alguém para perdoar. Porque era um grupo de perdão, então precisava ter alguém para perdoar. O primeiro encontro foi, eu vim para esse grupo porque eu tenho que perdoar meu marido, aquele desgraçado que me traiu, que não sei o que, que não sei o que. Eu vim para esse grupo que eu tenho que perdoar meu filho, e aí cada um falou, o primeiro encontro foi só cada um falando das suas presepadas e quem que tinha para perdoar ou o que teria para perdoar. Como as pessoas trouxeram os seus elementos ali, todo mundo foi lendo o Evangelho e encontrando as suas próprias respostas. E aqueles 2 capítulos, que eles seriam talvez em 2 encontros, nós ficamos os 8 encontros nos 2 textos só. E nem fomos para Joana. Porque todo mundo conseguiu se ler a partir do Evangelho. Eu, obviamente, já tinha lido algumas vezes o Psicologia da Gratidão, sabia porque estava lá, e fui encontrando, isso me assustou, porque eu fui encontrando o que eu queria usar do Psicologia da Gratidão no Evangelho. E o mais interessante era assim, depois de ler Psicologia da Gratidão, eu voltei para o Evangelho e daí achei aquelas colocações que Joana vai usar um capítulo inteiro, Kardec tem ali uma frase. Né? Aí você fala, caramba, é disso que ele está falando. Então, para mim, foi uma experiência incrível. Vocês sabem o quanto que eu gosto de Joana de Ângeles, né? Sou considerado um especialista em Joana de Ângeles, mas depois você lê Joana de Ângeles e você volta para o Evangelho, você fala, caramba, estava aqui. A minha preocupação de nós fazermos semanal é vocês lerem, tá? Então, se o voto for do semanal, aceito numa boa, mas vocês têm que ler, porque se vocês não lerem, a gente perde tempo, vocês não conseguem ampliar o raciocínio, né? Então, estamos na fé que a maioria vai ler, o que vocês pensam? Quem falou do semanal, falou sem levar em consideração que vai ler? Então, Marlon, a maioria do pessoal optou pelo semanal. Então, eu acho que o critério está estabelecido, né? Se a gente for para o semanal, então a carga de leitura e o comprometimento de todos é que façam as leituras. A gente pode fazer assim, marcamos para a semana que vem. No fim, eu já tinha marcado um jantar para semana que vem, que eu ia já aproveitar o 15 em 15 dias, eu desmarco o meu jantar. Brincadeira, tô brincando. A gente marca para semana que vem, e aí nós vamos fazer assim. Vocês dizem quem que leu. Porque se a maioria leu, a gente daí marca para outra semana. Se a maioria não leu, a gente marca para 15 dias. E se passar 15 dias e vocês não leram, aí não tem o que fazer, porque justamente no horário do encontro, se você não separar o tempo que era do encontro para ler, aí é porque você não quer aprender, aí a gente tem que fazer. Então, vamos fazendo a cada semana, e aí, se a maioria leu, fazemos na outra semana. Se a maioria leu, fazemos na outra semana. Se a maioria não leu, fazemos quinzenal. Pode ser assim? Aí aqueles que não lerem vão ser bloqueados. Isso, não pode. Tem um povinho, né? Fizeram assim na faculdade, não lê o texto, daí lê só uns paragrafinhos para chegar lá na aula e fazer um comentário e a professora achar que você leu. Pela carinha, tem umas almas que fizeram isso, né? Eu gostei da ideia, vocês gostaram? Então, vamos estabelecer para semana que vem o maior capítulo do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, com uns 35 páginas. Só para ver se a gente dá conta. Não. Bem-aventurado.
Não, calma aí. Quem que tá falando? Ah, eu Soli, ainda tá aberto o microfone. Eu Soli, não vai falar besteira aí. É que eu tive que vai me ouvir. desculpe. Quando você falou. Está ótimo, bem aventurado dos aflitos, está muito bom. Eu estudo há 30 anos e ainda não aprendi muito bem, não, viu? Eu tenho que estudar mais. Vamos começar. Eu tô vendo um aqui que não seja tão grande, talvez o da fé. Deixa eu ver aqui. A fé, ó, são só 10 páginas. Para começar mais light para vocês, o que vocês acham? O da fé no meu aqui são 10 páginas, da 339 a 349, com duas de uma começo e fim, dá umas 8 ou 9 páginas. Vamos tentar começar por esse, para a gente ir devagar, ver se todo mundo consegue ler. 10 páginas, se você não lê na semana também, né? Pode ser? Capítulo da fé. Quais são as nossas 3 mais importantes chaves de leitura que a gente vai ter que ir enxergando no texto, né? O autodescobrimento como caminho de transformação moral, o egoísmo como base dos nossos conflitos. Então, vocês vão tentar ler ali e enxergar como o egoísmo impede o desenvolvimento da fé. Tá? O egoísmo como base dos nossos conflitos e a questão das paixões, que Allan Kardec diz, a paixão, ela não tem como que é? Não é de uma essência má, é só uma questão da intensidade. Porque se ela governa o homem, ela não tem um princípio mau, é a pergunta de Kardec, desculpa. Então, se ela governa o homem, ela se transforma num problema. Mas se o homem consegue usá-la como uma energia, ela é uma força que decuplica o seu potencial. Então, agora, assim, de pronto, eu diria que essas são as nossas 3 principais chaves de leitura para tentar enxergarmos esses elementos no texto. O egoísmo, o autodescobrimento e a lógica das paixões, que não tem um princípio mau em si. A fé, capítulo 19, né? Alguém tem alguma dúvida, constrangimentos, pergunta? Se alguém tem alguma dessas indagações, manda uma mensagem no meu privado, por favor. André, pode falar, querida. Oi, Marlon. O que eu queria dizer é que eu adorei essa ideia de estudar o Evangelho, principalmente por causa do vocabulário. Muitas vezes a gente fica preso no vocabulário, né, do castigo, das penas, do Deus vingativo, que ainda tem muito no Evangelho, e a gente não consegue extrapolar essa ideia justamente por falta de recursos na área da psicologia, ou, né, dessa capacidade de extrapolar o pensamento. Então, aí está o voto de sim. Em contrapartida, eu não consigo estar com vocês todas as semanas, porque nós temos 5 horas de diferença para mim aqui no meio do dia, no domingo, no meio do dia. Eu estou com a família, hoje eu consegui, porque está mais calmo, mas normalmente eu não consigo. Então, assim, eu não vou poder participar ativamente, mas eu estou adorando os estudos e aproveito muito, porque eu acabo assistindo depois os vídeos. Então, eu queria só deixar o meu testemunho de que eu não vou poder participar sempre, mas que para mim está sendo muito válido. E mesmo que não participe, Andréia, faz a leitura tua, né? Faz as tuas análises, para daí quando assistir o vídeo você já ter feito as tuas análises, né? Porque se a gente se expõe primeiro, se a gente exercita primeiro, a gente consegue absorver melhor, né? Isso é a lógica de aprendizagem. Então, mesmo que você não assistiu,
faça o teu exercício de ler, de pensar aonde que essa chave, o que que essas chaves de leitura te permitem enxergar no texto que você não estava enxergando, e depois assiste o vídeo para daí fazer os complementos para você, né? Legal, obrigada. Marlon, só lembrando aqui, tem muita gente perguntando, eu vou repetir os 3 focos que o Marlon pediu para a gente estar observando na leitura. É o autodescobrimento, egoísmo e as paixões. Lembra que vocês não vão enxergar isso no texto. Isso é chave de leitura, quer dizer, é o elemento que você precisa ter na sua mente para você fazer a leitura, tá? Então, entender que o autodescobrimento é que transforma. Não é uma escolha egóica transformação moral, é o autodescobrimento. Então, você vai lendo ali quando diz, por exemplo, a gente vai estar lá na cólera, e aí vai dizer lá na cólera, muitas vezes a cólera é produto do orgulho ferido. Isso aí está falando de autodescobrimento. Ele está dizendo, para você entender a cólera, você precisa enxergar o teu orgulho ferido. Não muda a cólera em si, o que muda é esse orgulho ferido que precisa enxergar. E, por consequência, isso altera o comportamento colérico. Isso é o autodescobrimento. Não vai estar escrito, o sujeito precisa se descobrir. Você é que tem essas chaves de leitura para ir interpretando o texto. Fica claro? Então, não vai falar em específico, mas você vai enxergando, vai procurando lá. Aonde pode entrar a questão do autodescobrimento como base da transformação moral, o egoísmo como nascente dos males, e por egoísmo lembra, eu me colocando no centro, eu me colocando como referência, eu achando que as coisas têm que ser do meu jeito, no meu tempo, como eu penso, isso é o egoísmo, se colocando como referência. E o terceiro é o elemento das paixões. A paixão não é um problema em si, o problema é quando o sujeito é governado por ela e não a governa. Com esses, não que vocês vão pegar os 3 elementos e achar necessariamente, mas você fica com isso em mente e isso vai te permitir achar mais coisas num capítulo, menos no outro, mas com certeza o grande desafio é como se a gente em cada capítulo fizesse a diferença do que a leitura impositiva, castradora, religiosa, e do que a leitura filosófica, psicológica, do despertar da consciência, da libertação, né? Então, a gente vai tentando colocar tudo isso que nós falamos até esse encontro em prática na interpretação do Evangelho, de fazer a interpretação pela via filosófica, psicológica, do autodescobrimento. Lembrem lá dos 4 elementos que a gente falou, os 4 primeiros capítulos, a perspectiva reencarnatória, a perspectiva reencarnatória, a perspectiva do reino não é desse mundo, de que nós estamos no mundo inferior e de que o Espiritismo se soma a Moisés e a mensagem de Jesus. Então, aquilo ali também eu já tinha trazido para vocês, que aqueles 4 primeiros capítulos eles são importantes para a gente analisar o Evangelho, né? Então, nós vamos juntar tudo isso e tentar fazer algumas análises do Evangelho. Alguém tem alguma objeção? Tem mais alguém que queria falar, Fabrício? Não tem ninguém mais na fila. Ótimo. Então, você já aproveita desses 20 minutos que está sobrando aí, ó, e já se ataca no Evangelho para ler, para vocês irem fazendo as anotações, podendo ler uma vez, 2 vezes. Lembra que nós estamos falando da ciência do infinito, né? A minha grande questão, hoje nós estávamos discutindo ali nesse grupo, né? E a gente refletindo assim, meu Deus, os espíritos fizeram tanto, uma preparação de tanto tempo para que a gente tivesse a doutrina espírita e a gente não está se dedicando tanto que poderia, né? Se é para fazer um mestrado, que é do nosso interesse imediato, a gente se acaba para fazer o mestrado. Se é para ganhar mais dinheiro, porque a gente quer comprar uma casa, porque a gente quer viajar, a gente se acaba de trabalhar. Mas em termos de doutrina espírita, a gente lê um pouco, lê quando tem tempo sobrando, lê se for a minha coordenação de estudo, quando não é minha coordenação, muitas vezes eu não leio.
E a ordem deveria ser invertida, porque essa é a maior riqueza que nós vamos levar. É todo esse aprendizado, despertar da consciência, a nossa transformação moral. Então, estudar a doutrina espírita e se estudar a partir da doutrina espírita deveria ser o teu maior investimento, mais do que qualquer fonte de dinheiro, mais do que qualquer curso. Estudar a doutrina espírita deveria ser o teu maior investimento, porque você é o que mais vai te trazer benefícios, né? Então, vamos se engatando aí nesse negócio. Se você tiver muitas atividades, que diz, é porque eu não tenho tempo, repensa também teu lugar no centro espírita. Porque a gente indo 3, 4 vezes no centro espírita, provavelmente tem alguma coisa errada na forma de administrar, tem que rever conceitos administrativos, tem que rever posturas de controle. 2 vezes por semana, tá ótimo para ir no centro, um dia de mediúnico, um dia de estudo, pensa num dia de, sei lá, no máximo uma evangelização, 3 vezes por semana, mas não vai se entupir no centro espírita, porque isso acaba sendo uma forma de ficar na superficialidade. Você tem um monte de coisas para fazer, então você nunca vai poder chegar na profundidade que a doutrina espera. Não dissolva a sua atenção e a sua energia com um monte de tarefas. Se não dá, tira a palestra, que a gente não... Tira não sei o quê, se vira, faz alguma coisa. Mas o meu pedido é, não fique na superficialidade. A gente tem um modelo de casa espírita, que é um modelo brasileiro de 70 anos atrás. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui nessa sala, todos têm um centro espírita igualzinho os centros espíritas do Brasil. Numa cultura completamente diferente, num tempo completamente diferente, mas está todo mundo lá, fazendo palestra, dando passe depois da palestra, fazendo estudo de ED ou estudo de livro, fazendo salinha de atendimento fraterno, todo mundo fazendo as mesmas coisinhas. Mas Kardec não descreveu esse centro espírita que a gente está fazendo. Então, dá uma reorganizada lá no centro, para a gente sair de uma superficialidade e poder fazer a profundidade que o Espiritismo nos exige para realmente sermos representantes do Espiritismo, para fazermos um bom atendimento fraterno, para falarmos em nome da doutrina, mas em especial para viver a nossa própria transformação moral, né? Ficamos por aqui. Um comentário da Vera. Amei essa fala do Marlon. Muito intuído e profundo. Ó, vocês estão me menosprezando, dizendo a intuição, porque isso não vem do Marlon. Tem que vir de algum espírito intuindo. E quando é coisa ruim, também um obsessor, né? Porque daí não vamos ser... Gente, queria dizer que para mim está sendo um prazer estar aqui com vocês. Esse exercício do Evangelho também vai ser muito bom para mim, por conta disso que eu estava falando. A gente sempre tem que ler, reler e se aprofundar melhor nesses elementos, então vai ser também muito bom para mim. E por vocês me colocarem nesse lugar e me obrigar a pensar, eu fico agradecido, porque isso também está me ajudando no meu aprofundamento, nas minhas reflexões e nos meus estudos. Eu acho que assim todo mundo sai ganhando um pouco. Então, também queria dizer que isso aqui, para mim, estar aqui também é um prazer de exercício, e se não tivesse esse grupo eu não estaria fazendo tudo isso, refletindo tudo isso, estudando tudo isso. Então, para mim também está sendo muito bom. Tá bom? Um beijo, então, para vocês. Bom final de semana, boa leitura, e a gente se vê na fé da semana que vem, tá? Boa noite, gente. Até domingo que vem.